Olá, guapos e guapas! Estamos aqui para a nossa primeira aula de espanhol. Meu nome é Miriam, eu sou professora de português e espanhol e eu vou ajudar vocês a ter um excelente resultado na prova do Enem. A importância de estudar uma língua estrangeira com foco no Enem. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, bem-vindos a nossa classe de espanhol. Claro que não vou falar todo o tempo em espanhol, sí, porque eu acabaría con la vida de vosotros, pero en algunos momentos sí, yo voy a hablar algunas palabritas de español, principalmente porque español es una lengua muy linda. Então, em português, né, eu sou professora de português e espanhol e eu vou ajudar vocês, não vou falar o tempo todo em espanhol, mas em alguns momentos eu vou falar sim, porque espanhol é muito lindo, né? Sempre que eu estou dando as minhas aulas, no início do ano, os alunos chegam perguntando para mim, professora, o que eu devo fazer? Escolho o inglês ou escolho o espanhol? E a minha resposta é sempre a mesma. Se você já tem o conhecimento muito bom da língua inglesa, você deve optar pela língua inglesa. Mas, se o seu conhecimento da língua inglesa é bem superficial, você deve optar pela língua espanhola. Por quê? Espanhol é igual ao português? Não é igual ao português. O espanhol é uma língua que veio da mesma língua do português, né? Então, as duas vêm do latim. Por isso, elas vão ter muitas palavrinhas que são cognatas. Mas também tem a parte dos falsos cognatos e também tem a parte gramatical que a gente não pode deixar de lado, não é? Tem muita gente que fala que para falar espanhol é só colocar a língua para fora que consegue falar. Não é bem assim, nós vamos ver nas nossas aulas, mas vocês não precisam ficar temerosos porque eu estarei aqui para ajudá-los. Então, se eu tenho uma dúvida entre escolher inglês e espanhol, claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, vou falar que vocês devem escolher espanhol, mas se vocês têm um conhecimento muito bom do inglês, ok? Motivos para estudar espanhol. Nós estudamos uma língua estrangeira para aprender aquela língua estrangeira, né? E aprendendo a língua estrangeira, a gente também conhece bastante da cultura dos países que falam esse idioma. Também para abrir portas no mercado de trabalho. Vocês sabem que hoje em dia um idioma no currículo faz toda a diferença. Para viajar para esses países que falam esse idioma, né? Eu recebo muitos convites para dar aula nesse sentido. E para prestar concursos, que é o nosso caso, né? No caso aqui, a gente está focado no Enem. Para falar corretamente o espanhol, nós precisamos dominar 4 habilidades. E para falar fluentemente, seguro que tendríamos que ter muitos tempo de clases, muitas classes de espanhol para aprender e falar com fluência. Não vou exigir isso de vocês, né? Claro que a gente está mais com foco no Enem e nós vamos, então, nos deter a escrever e ler, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aprender espanhol é fácil? Tem muita gente que fala isso, que é muito fácil falar espanhol, que é muito fácil aprender esse idioma. Não é tão fácil. Nas provas, os alunos veem que não é assim tão fácil, nos textos também não é tão fácil, e na hora de escutar também. Eles falam, todo mundo fala que os estrangeiros falam muito rápido, e a recíproca é verdadeira, eles falam a mesma coisa da gente, tá? Porque a gente já tem o domínio do idioma, então a gente vai falar mais rápido, né? É normal. Mas não é tão fácil assim. Nós precisamos dominar vocabulário, nós precisamos saber um pouco da gramática e nós devemos estar atentos às peculiaridades da língua. E eu vou chamar a atenção de vocês para 3 peculiaridades agora, que são os heterossemânticos, os heterotônicos e os heterogenéricos. Os heterogenéricos são hetero, diferente, gênero, diferente. Então, são gêneros diferentes no português e no espanhol. Vou dar exemplo para vocês. A palavrinha mel, em português, é o mel. Em espanhol, la miel. Outro exemplo para vocês, sal. Né? Em espanhol, é la sal. Em português, é o sal. Puente. Em espanhol, é el puente. Em português, a ponte. Então, são algumas palavrinhas que possuem um gênero diferente no português e no espanhol. Existe uma tabelinha, mas não são muitos. É fácil da gente gravar, guardar, porque não são muitas palavras. Os heterotônicos também. O que são os heterotônicos? Hétero, diferente, tônico, tonicidade. Então, é um tom, som diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Héroe,
em espanhol, herói em português, vai ter a sílaba tônica diferente. Academia em português, academia em espanhol. Polícia em português, policia em espanhol. Então tem algumas sílabas tônicas que são diferentes. Também tem uma tabelinha que dá para a gente pesquisar e não são muitas. E os mais famosos, que são os heterossemânticos, hetero diferente, semântica significado. Esses aqui são os que chamam a atenção e que às vezes é motivo de muita piada. Quem gosta muito, né, de trabalhar, assim, de brincar com os idiomas, faz muita piadinha, tem várias frases que deixam a pessoa bem embaraçada no momento que está aprendendo a língua estrangeira ou que está visitando um país de língua estrangeira. Então, pessoal, eu trouxe aqui alguns falsos cognatos só para vocês terem uma ideia, porque falsos cognatos são muitos, nós temos muitos falsos cognatos, é uma relação bem grande. Eu trouxe alguns aqui para vocês, eu vou ler e eu vou pedir a vocês que pausem o vídeo um pouquinho e tentem descobrir a qual palavrinha se refere à coluna ao lado. Então, vocês vão relacionar a coluna que está numerada com a coluna que tem espaço vazio para vocês descobrirem quais são essas palavrinhas aí. E eu vou falar para vocês também, tá? Para vocês terem uma ideia um pouquinho já e se familiarizando com a língua. Então, pessoal, eu separei para vocês 13 falsos amigos, falsos cognatos. Esses são os que esquentam a cabeça dos brasileiros porque dá muita margem à dupla interpretação, né? Não é à toa que eles têm 3 nomes, falsos amigos, falsos cognatos e heterossemânticos. Eu vou falar para vocês eles em espanhol, depois eu vou falar as palavrinhas em português e vocês vão fazer a relação de uma coluna com a outra, ok? Número 1, cola. Número 2, oficina. Número 3, cubiertos. Número 4, embaraçada. Número 5, escritório. Número 6, borracha. Número 7, acordarse. Número 8, borrar. Número 9, brinco. Número 10, alejado. Número 11, salada. Número 12, salsa. Número 13, cachorro. E as palavrinhas em português são distante ou longe, lembrar-se, filhote, salgada, pulo, talheres, grávida, escritório, apagar, rabo ou fila, bêbada, molho e escrivaninha. E aí, pessoal, vocês conseguiram? Vamos ver o resultado? Então, olha, cola em espanhol é rabo, rabo de animal, ou fila, fila de pessoas, né? Oficina, essa daí então é terrível para cair nas provas. Oficina é escritório. Eu trabalho em uma oficina. Mentira, eu trabalho em uma aula. Cubiertos. Uma vez eu viajei com os meus alunos e eu já tinha passado uma aulinha para eles de falsos amigos, né? Só que eu saí e deixei os meninos no hotel com uma pedagoga. Quando eu voltei, eles estavam com uma cara de árvore para mim, todos tristes, porque eles estavam morrendo de frio e tinham ido à recepção para pedir uma coberta. E o que eles receberam? Eles receberam um tenedor, um cuchillo e uma cuchara. Ou seja, eles receberam talheres. Por isso é tão importante aprender espanhol. Embaraçada é grávida, outra palavrinha também que pode causar muito problema. Imagina você falando que você está embaraçada num lugar e vão querer saber onde está a sua barriga, né? Principalmente se for para você sentar em algum lugar, querer te dar um espaçozinho melhor, vão querer saber onde está a sua barriga, pode te complicar. Borracha. Borracha em espanhol, em português é bêbada, uma pessoa que bebeu muito álcool. Acordar-se, esse ficou fácil porque como é um verbo, daria para vocês eliminarem ali, né? Bastante. Acordar-se é um verbo e significa lembrar-se. Outro verbinho também, borrar. Borrar é apagar. Brinco. Brinco é pular. Sim, pular ou saltar. Alejado. Alejado vem da palavra lejos, que é longe, então distante, longe. Salada. Existe a ensalada, que aí sim é de lechuga, de palmito, de tomate,
Pero existe também salada. A comida está muito salada. O que significa? A comida está salgada. Salsa, que pode ser também uma dança, né? Mas também tem a tradução para molho. La salsa de tomate está muito rica. Ou então, la salsa de tomate está muito salada. Sim? E a última palavrinha é cachorro, que é filhote. São várias palavrinhas heterossemânticas. Eu só passei algumas para vocês, mas são várias. Por isso, tão importante estudar o espanhol para o Enem. Vocês vão precisar de muito vocabulário. Como a nossa provinha é com foco na prova do Enem, as habilidades que vocês vão precisar vai ser mais ler e escrever, né? As questões do Enem são objetivas. Então, na verdade, o que vocês vão precisar é somente de ler e interpretar. Vocês não vão precisar de escrever, né? Já adiantou muito aí para vocês. Não precisam saber o significado de todas as palavras e nem fazer análise de texto, de verbo, né? Vocês não vão precisar de fazer isso, mas vocês vão precisar conhecer, sim, os verbos. Vocês viram no slide passado que tinham vários verbinhos ali que são falsos amigos. Então, vocês precisam conhecer também os verbos para conseguir fazer a interpretação correta do texto. E vocês precisam ter uma certa afinidade com a língua, né? Essa afinidade, como que eu vou conseguir ter essa afinidade? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. A gramática é importante? Sim, a gramática é muito importante. Não só vocabulário e verbos. Nós vamos precisar também dos conectivos, né? Das conjunções, das preposições. A gente vai precisar de saber, ter um conhecimento básico, pelo menos, para a gente conseguir interpretar bem um texto. Eu coloquei um exemplo aí para vocês que vai mostrar como a gramática é importante. Um exemplo que eu coloquei para vocês. El niño andava de rodillas hacia su madre. Muitos alunos, quando eu pedia para fazer a tradução dessa oração, eles falavam que o menino andava de rodinhas. Parece muito, né? Mas rodilhas também é um falso amigo. E é joelho. E hacia é uma palavrinha que vai precisar muito dela. E ela cai muitas vezes. Ela pode ser hacia, e se ela tiver um acento, ela vai ser hacia, que é o verbo fazia. Nesse caso aí, ela é uma preposição e dá a ideia de em direção a. Poderia ser para, mas aqui dá mais a ideia, fica melhor traduzido quando você coloca em direção a. O menino andava de joelhos em direção à sua mãe, ok? Muito importante, então, saber a gramática. Para você se aproximar da língua estrangeira, como que você pode fazer para ter essa maior familiaridade com a língua estrangeira? Tem várias formas, não é? Uma dessas formas é assistindo a séries e filmes. E aí vocês vão assistir, é claro, legendado. De preferência também com o áudio original, porque aí o seu ouvido fica mais próximo da língua. Você vai se familiarizando com a língua. E tem muitos filmes legais. Eu posso citar alguns aqui para vocês que, além de ser filmes que prendem a sua atenção, vai te ajudar a familiarizar com a língua estrangeira. Um dos filmes que eu gosto muito é El Cuerpo, que é muito interessante. Tem também Durante la Tormenta, que eu também gostei muito. Tem alguns que são assim, mais para adolescente, que é 3 metros sobre el cielo. Tem também um que eu gosto muito, também é suspense, que se chama La Cara Oculta, que é muito bom. E tem séries, né? Hoje em dia a gente vê muitas séries boas, que além de você ficar entretido, né? Descansar um pouquinho de só estudar, mas você também vai estar estudando, assistindo essas séries. La Casa de Papel, que é uma das mais famosas, né? Que virou uma febre. Tem Tiempo de Guerra, tem RBD, super famoso. Quem nunca ouviu, né, falar de RBD. Tem também Las Chicas del Cable, que aqui em português é traduzido para As Telefonistas. E tem também Quem Matou a Sarah, que é bem novinho. É uma série também mexicana. Então daria para vocês se familiarizarem bastante com o idioma assistindo séries. Lembrando que vocês têm que colocar a legenda sempre em espanhol. Vocês vão ler e ouvir ao mesmo tempo, vai assimilando melhor o idioma. Uma ressalva: nas legendas, muitas vezes não acontece de traduzir literalmente o que a pessoa está falando, mas é um sentido bem parecido.
e independente vai ajudar muito vocês a se familiarizarem com o idioma, ok? Ouvindo músicas, e isso eu tenho certeza que vocês gostam muito, pelo menos a maioria gosta muito de ouvir músicas. Então, ouçam as músicas, depois busquem a letra das músicas para vocês tentarem, já vendo se vocês conseguem interpretar de uma vez ou se vocês vão usar a técnica da tradução para vocês conseguirem saber o que as palavrinhas estão falando. Outra ressalva, música muitas vezes usa gíria. E aí, gíria, nem sempre a gente consegue fazer a tradução certinha. Então, pode ser que vocês não consigam interpretar toda a música. É mais fácil as músicas mais antigas, que vocês normalmente não gostam muito, né? Vocês gostam mais do reggaeton, de uma música mais agitadinha. Ler notícias também é muito importante. Ai, mas prof, eu vou ter que ficar lendo notícias dos outros países? Sim. Vocês vão ter que ler notícias dos outros países, vocês vão ter que buscar muitas informações, principalmente aqui da América Latina, porque é o foco mais aqui na América Latina, onde caem mais as notícias, né? Mas procurem também coisas que vocês gostam. Se você gosta de moda, procura alguma coisa na área de moda. Se você gosta de esporte, procura na área de esporte, que vai ficar uma coisa mais agradável para vocês. Traduzir diálogos, músicas, já falei, né? Textos também é uma boa metodologia para vocês se aproximarem do idioma. Bom, existem mais, né? Mas nós vamos parar por aqui e vamos seguir para o foco mais para as questões do Enem agora. Como as questões do Enem podem aparecer? Elas podem aparecer de várias maneiras, né? Com vários gêneros textuais. E gêneros textuais vocês estão vendo em português. Então, pode ser um artigo de opinião, né? Pode ser uma notícia, pode ser uma publicidade, uma propaganda, e muitas vezes cai uma publicidade, uma propaganda. Pode tirar trechos de romances e romance em espanhol, ele tem o título de novela. Pra gente aqui, a gente vai logo associando novela para novela de televisão, né? Telenovela. Em espanhol, romance, o nome é dado novela. Então, pode ser que vocês encontrem nas provas como o nome novela. Trechos de contos também pode cair. Poemas, tiras, letras de música. Às vezes cai receita e já caiu receita. Então, a gente tem que ficar muito atento a todos esses gêneros textuais que podem aparecer nas provas. Nós vamos estar sempre no finalzinho das nossas aulas fazendo umas questões e vocês vão ver que realmente elas caem, ok? Vamos ver agora os autores que costumam cair. Pablo Neruda, que é chileno, Eduardo Galeano, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mário Vargas Llosa e Isabel Allende. Alguns podem cair, outros também. E aí, para quem quer ter um bom resultado, já pode começar aí dando uma olhadinha nesses autores aí que eu passei para vocês irem se acostumando à linguagem deles, ok? Tiras que costumam cair. E sempre caem muitas tiras, né? De vez em quando tem uma questãozinha com tirinhas ou com uma charge, né, com um cartoon. Tem do Gaturro, que é um gatinho muito esperto, apaixonado pela Ágata. Tem da Maitena, costuma cair da Maitena, que é uma mulher que vive tratando das várias neuras que existem aí no mundo feminino, né? O Garfield também. O Condorito também já caiu várias vezes. E a Mafalda. Desses aí, eu acho que a mais famosa é a Mafalda, vocês devem conhecer muito bem. Os professores de português amam, os professores de espanhol também amam. É uma menininha muito inteligente, ela sempre faz críticas nas tirinhas dela, né? Ela faz críticas sociais, ela faz críticas no geral. É uma menina bem inteligente, ela é bem crítica, ela odeia sopa. Então, algumas tirinhas vocês vão ver que ela odeia sopa. E ela fica muito triste quando a mãe dela faz sopa. E ela faz muitas críticas, no geral, na vida social, na vida política, ela está sempre fazendo críticas. Então, vocês têm que ficar sempre atentos à Mafalda, porque ela muitas vezes usa uma linguagem bem irônica. Então, pessoal, nós vamos passar agora para resolver questões do Enem. Eu separei algumas questões para a gente resolver juntos. E antes de resolver a questão, eu queria dar uma dica para vocês.
Antes de vocês lerem o texto, vocês deveriam ler primeiro as questões. Por que isso? Porque as questões vão estar em português. E estando em português, vai ficar mais fácil de vocês saberem o que vai estar tratando o texto. Então, vocês já vão com uma presciência do que vai se tratar um texto. Vai ficar muito mais fácil para vocês na hora de vocês descobrirem aqui, né, qual é a questão certa. Então, nós vamos começar exatamente pelo comando da questão, né? O que está pedindo, o que quer saber desse textinho que nós vamos ler daqui a pouquinho. Rubem Blades é um compositor panamenho de canções socialmente engajadas. O título Pablo Pueblo, associado ao conteúdo da letra da canção, revela uma crítica social ao contrapor a individualidade de um sujeito a uma estrutura social marcada pela decepção na atuação política. Demonstrar que o problema sofrido pelo indivíduo atinge toda a comunidade. Relativizar a importância que se dá ao sofrimento individual em uma estrutura social baseada na exploração. Descrever a vida de um sujeito que nunca resolve suas inquietações e, por isso, mantém-se silencioso. Usar um apelido jocoso para designar a atuação de um indivíduo em seu próprio bairro. Bom, agora que a gente já sabe mais ou menos do que se trata, vai estar falando de alguém em um bairro e vai ter alguma coisa sobre política aí também. Vamos ver se vai ter alguma partezinha que vai falar desse apelido jocoso aí. Agora nós vamos ler o textinho. Pablo Pueblo. Regresa un hombre en silencio de su trabajo cansado, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Lo espera el barro de siempre, con el farol en la esquina, con la basura allá enfrente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro y vuelve a ver las paredes, con las viejas papeletas que prometían futuros en lides politiqueras. E em sua cara se dibuja a decepção de la espera. Bom, aqui nós já vimos que é uma pessoa que está voltando de casa. Vamos traduzir aqui rapidinho. Volta um homem em silêncio do seu trabalho cansado. Seu passo não está com pressa, né? Não leva pressa, não está com pressa. Ele está caminhando devagar. Sua sombra nunca o alcança, porque ele está caminhando devagar. O espera o bairro de sempre, com o farol na esquina, com a luz na esquina, pode ser de um carro, com a sujeira mais na frente e o ruído da cantina, pode ser um barzinho, alguma lanchonete que teria perto. Pablo Pueblo chega até o saguão escuro e se volta para as paredes com alguns cartazes, né, que prometiam futuros nas demandas politiqueiras, e em sua cara se desenha a decepção da espera. Então, agora a gente volta lá para a questãozinha. Agora nós vamos ver as questões aqui, e a gente já sabendo, depois da leitura do texto, a gente já vai ter uma ideiazinha da resposta, né? Contrapor a individualidade de um sujeito a uma estrutura social marcada pela decepção na atuação política. Ele está decepcionado, não está? Mas vamos ver as outras questões. Lá no finalzinho do texto fala da decepção que desenha no rosto dele. Demonstrar que o problema sofrido pelo indivíduo atinge toda a comunidade? Bom, com certeza atinge, mas isso não ficou claro no texto. Relativizar a importância que se dá ao sofrimento individual em uma estrutura social baseada na exploração? Isso a gente sabe porque a gente tem esse conhecimento de mundo, né? Não é só aqui no Brasil que isso acontece em vários países, mas não está declarado no texto, a gente tem que ficar atento ao texto. Descrever a vida de um sujeito que nunca resolve suas inquietações e por isso mantém-se silencioso. Não está falando isso, está falando que ele sai para trabalhar e que ele volta cansado e que em algum momento ele se decepciona. Está falando que ele está indo atrás, está tentando manter a vida dele, né? E a última questão. Usar um apelido jocoso para designar a atuação de um indivíduo em seu próprio bairro. Apelido em espanhol é sobrenome. A gente não sabe aqui se era realmente um apelido ou se era um nome dado a ele. Então, seria um sobrenome em espanhol, né? Apelido é o contrário. Então, esse daí já não é, porque a gente não viu nada com relação ao sobrenome dele, né? Qual seria a resposta? A resposta que mais se aproxima do texto é contrapor a individualidade de um sujeito a uma estrutura social marcada pela decepção na atuação política. Então, ficou claro no texto isso quando ele olha para os cartazes e desenha no rosto dele
uma decepção, ou seja, muito se prometeu e pouco ou nada foi cumprido. Ok, pessoal? Mais uma questãozinha de 2020 para vocês. Nós vamos fazer da mesma forma, né? Nós vamos primeiro ler o comando, que está em português, e depois nós vamos ler o texto. No texto, no qual é narrada a visita à casa de uma personagem, a expressão entrar com pies de plomo é utilizada para referir-se ao ou a determinação para conduzir discussões pessoais, insensibilidade para lidar com temas do passado, descrição para administrar questões financeiras, disposição para resolver problemas familiares, cuidado para tratar de assuntos íntimos. Para a gente resolver essa questão aí, teria que ter um pouquinho de conhecimento de expressões idiomáticas. Entrar com pies de plomo, plomo é metal, é chumbo, eu diria assim. E entrar com pés de plomo, logo, a princípio a gente vai logo pensando assim, que seria entrar de uma vez, mas não é. É porque se faz uma referência ao passado, de quando eles faziam algumas experiências no mar, e aí usavam esse sapato que era mais pesado, para ele ficar bem no fundo mesmo, ficar seguro no fundo, era uma questão de segurança. Então, ela seria, traduzindo para o nosso aqui, seria como pisar em ovos. Vamos lá. A questão agora, tá? Pouco después, apareció en casa de Elisenda Morales, arrastrando su cansancio y las contrariedades de un largo día que había dejado su ánimo en ruinas. A pesar de todo, supo resistirlo, y cuando ella le ofreció una copa de mistela, abandonó su asiento para ir hasta la tienda en busca de algo más estimulante. Allí, en el corredor de la casa, en taburetes separados, recibieron los primeros cálidos soplos de la noche. Con su habitual entereza, Elisenda entró a conectar la luz de la sala, sofocando parte de su reflejo mientras comentaba que así estarían mejor. Al menos, pensó, el tío Camarillo no había sacado la lámpara como otras veces, ni le había entregado alguno de sus álbumes y parecía, en cambio, decidida a mantener en ascuas al vecindario. Aquella fue la primera vez que en mucho tiempo dejaron de lado el tema de las rentas aí é dinheiro, vendas, né, dos ganhos que eles tinham, para entrar com pies de plomo em el espinoso terreno de las confidências. Bom, sabendo dessa expressão idiomática, não resta dúvida para a gente falar que ele estava deixando de tratar de assuntos financeiros para passar para assuntos mais pessoais. Então, a resposta aí, ele estava tendo um cuidado para tratar de assuntos íntimos. Então, entrar com pies de plomo seria ele estava entrando com bastante cuidado para tratar de assuntos íntimos. Bueno, muchachos, hoy nosotros aprendemos un poquito de la lengua española, la importancia de estudiar el español y también resolvemos algunas cuestiones. Então, nós trabalhamos o espanhol e resolvemos algumas questões. Eu aguardo vocês na próxima aula, nós vamos dar continuidade, vamos aprender um pouquinho mais da língua espanhola. Espero que vocês tenham aprendido bastante e que estejam bem animados para a nossa próxima aula. Até lá!